Mas vamos falar do que interessa aqui pra gente, né? A gente conversou um pouquinho antes, você falou pra mim que você não, você é formado em análise e desenvolvimento de sistemas na FEMA, isso, aqui em Assis mesmo, mas que antes você não iniciou, né, dos 18 anos, saiu da escola, não foi direto para programação. Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso aí, como que foi isso. Então, quando eu tava na escola, né, tipo, eu nem imaginava o que eu ia fazer, mas eu era bom com física, matemática, essas coisas eu era bom. Você já era bom um cara de exatas. Né? Já era um cara de exatas. Aí todo mundo falava, você é bom, faz engenharia, né, não sei o quê. Porque a escola não te prepara pra você. Aí que época que você saiu do colegial, você lembra? Era 2013, era o meu último ano. Era uma época que a engenharia também tava no hype, né, se a gente pode dizer assim. Falava assim, quem é engenheiro, tipo, vai ser muito rico, não sei o quê. A computação não era tão, tipo, não. Tinha galera que ia pra computação e tal, mas não era tão visada assim. Não, era desse jeito. Era tipo, programação era legal, mas quando você falava de dinheiro, ou era médico, ou era engenheiro, né? Até direito nessa época ainda era bom, um negócio que você via assim e falava, dá pra ir, né? Hoje em dia... Direito eu nem cheguei perto, cara. Você devia exato. Mas aí foi porque a gente tem uma pressão muito grande, né, quando a gente tá no terceiro ano. Eu acho terrível essa questão. Eu também. Você sair da escola e tem que decidir o que eu vou fazer o resto da minha vida. Eu acho que se eu tiver um filho, uma filha um dia, eu vou deixar totalmente livre para pensar. Não quer fazer faculdade depois de sair? Então, sai, vê o que quer, estuda. Trabalha, também. Porque foi dos erros, né, que aconteceu comigo, né? Então, eu não sabia o que eu queria fazer, assim, faz matemática e vai para essa área. Mas, na verdade, a gente tinha que estudar a grade antes, né, ver como é que é. Tipo, a gente tinha que ter uma prévia do que vem na faculdade, mas, tipo, não tinha, né? Porque lá pra fazer... Chega muito em cima. Né? Talvez o que eu errei era não ter começado um técnico primeiro, né? Porque tem um técnico lá na ETEC, né? Você fez ETEC, né, o colegial? Eu fiz. Não, foi depois do colegial até. Foi depois ainda que eu terminei a faculdade, que eu desisti da faculdade, né? Mas aí o colegial você fez a ETEC? Não. A ETEC que eu falo é o curso técnico mesmo. Entendi. Porque, tipo, você não paga nada. E é bom pra você ter uma prévia de como que é o curso. É profissionalizante, né? Então você pode... Tinha um curso lá de uma coisa mecânica, técnica mecânica, uma coisa assim. Se eu tivesse feito, talvez eu não tinha desistido entrar na faculdade, né? Que eu não falei, mas eu entrei em engenharia mecânica. Engenharia mecânica que você fez? Na Unip. Só que daí não foi numa época que eu estava trabalhando numa empresa que era dessa área, né? Eu falei, eu gosto de matemática, sou bom em física, não sei o que, já estou numa área, eu vou tentar focar para continuar na empresa, né? Era meio que um caminho, né? Que você já estava construindo. Isso. Aí eu fui lá e tentei o FIES, né? Aí eu consegui o FIES de 75%. E o resto eu pagava. Só que é muito doido porque quando você, tipo, não é uma pessoa que é muito estudiosa, você não sabe desses negócios de ProUni, sabe? Essas coisas. E faculdade, escola também não tinha eu fiz o Enem e, tipo, pra mim era só uma coisa obrigatória. Eu não sabia que dava pra usar o Enem pra fazer outra coisa. O Enem nem é obrigatório, na realidade. Só que você tinha que... Eu só falava pra mim que era obrigatório e tudo. E eu tirei uma nota lá, mas eu não usei pra nada. Por quê? Porque eu não sabia. A gente não tem isso na... Você falava, você pode usar o Enem para entrar em tal faculdade. Uhum. Sim, algumas escolas não mostrava como fazer. Mas você tem muitas outras coisas que dá para você alcançar junto com o Enem. Que tem as questões das bolsas. Mas, por exemplo, para entrar no Unip eu tive que fazer o Enem, independente da nota. Não tinha um vestibular específico lá? Não, tinha um vestibular. Mas mesmo assim precisava Mas mesmo assim você tinha que... Dependendo do ano que for, por exemplo, tem gente que não era obrigatório, não tinha essa obrigação. Por exemplo, o meu tio, ele começou a engenharia comigo. Só que ele não precisava comprovar o Enem, porque na época dele não tinha. Tipo, não sei se não tinha ou se tanto faz fazer ou não, sabe? Então ele não precisou. Eu tive que dar alguma comprovação lá, alguma coisa assim. Você realmente fez. Exato. Eu falei que não é obrigatório, mas é que, sei lá, eu nunca vi algum lugar que realmente necessitasse. Porque eu pego como base a FEMA. A FEMA tem o vestibular padrão dela e tem como você ingressar na FEMA com a nota do Enem. Eu acho que o Enem foi do FIES. Pode ser. Eu acho que foi do FIES. Eu não lembro direito. Faz tempo, né? Faz tempo. Mas aí eu comecei em engenharia mecânica. Quantos anos você fez? Eu tava com 18, né? Não, quantos anos de engenharia mecânica? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio eu fiz. Achei que tinha sido mais. Não, fiz 1 ano e meio só. Mas na empresa que você tava, você ficou bastante tempo, não foi? Fiquei 7 anos. Nossa, tempo pra caramba, né? Foi desde os meus 16, né? Porque antes dos 16 você não poderia trabalhar, de forma legal. Sim.
Então, quando eu fiz 16, eu fiz a provinha lá da Zona Azul, né? Da Legião Mirim. Sei. Só que nessa época que eu entrei, já, tipo assim, antes de eu entrar, tava assim, passou na prova da Legião Mirim, já pode entrar numa empresa. Só que, tipo, nessa época que eu entrei, tava assim, não, tem todo mundo que vai entrar na Legião Mirim tem que passar na Zona Azul, pra aí as pessoas verem como que a pessoa trabalha, pra daí indicar pra uma empresa. É tipo como se fosse um estágio. Tipo, você tem que trabalhar aqui um tempo. Pra ver como que é, pra poder indicar pra empresa. Porque o que tava acontecendo? Eles mandavam sem saber como a pessoa era profissionalmente, e as empresas estavam reclamando muito. Aí foi quando eu comecei. Aí deu um mês, cara, que tava na Zona Azul, aí eu já não aguentava ficar de pé. Pô, porque você não pode ficar de pé, você não pode encostar e nem sentar enquanto tá trabalhando. Se encostar e passar fiscal, você já toma. E eles são divididos por setores, né? Mas mesmo no seu setor você tem que andar pra caramba, né? Sim. O dia inteiro, debaixo do sol, chuva. E sempre vai rotacionando, cara. E você vai ficar num lugar. Às vezes uma pessoa te encontra num lugar e você tem que colocar o cartão lá, sei lá, 4 quarteirões, porque não achou outra pessoa lá. E se não acha o carro também, não dá problema? Como assim, se não acha? O cara te acha 4 quarteirões do carro dele e fala, meu carro é tal, mas não passa a placa certa. Então, nunca deu problema. Eu sempre achei o carro, mas eu nunca pensei nessa parte. Então tá ótimo. Mas aí então que Deus chegou um mês, meu pai teve que ir lá assinar os negócios, né, porque eu era menor de idade. E aí ele falou, né, não sei o que, não tem um emprego perto de casa. Aí ele falou, onde você mora? Perto da Unip. Né? Aí ele falou, tem a Intringer, né? Aí mandou pra lá e eu fiquei lá até uns 7 anos. Fiquei uns 7 anos. Daí você fez 1 ano e 4 meses, né, de faculdade, você falou? 1 ano e meio de faculdade. Porque quando assim, eu comecei na faculdade, aí eu falei, pô, beleza, vamos. Aí aí comecei a ter cálculo, não sei o que. Pensando na evolução de carreira, né? Só que você viu um negócio lá, você pensa assim, pô, matemática, física, não sei o que, mas você chega na faculdade só tem letra, não tem número mais, cara. Porque os cálculos mesmo é muito complicado, cara. Sim. Aí, só que daí, beleza, eu tava fazendo a faculdade e tal, mas aí qual que é a matéria que eu mais, me dava bem? Programação. Informática. Legal. Que era o nome da matéria, né? Mas eles ensinavam o que lá na informática? Cara, de tudo, assim, não era mais programação. hardware ou software? Era mais, mexer em Office, essas coisas, sabe? Tá. Essas coisinhas mais básicas do computador. E como eu já tinha um computador desde quando, sei lá, eu tinha 7 anos de idade, então, pra mim... Eu tinha uma ligação bem maior, né? A minha tia comprou um Windows 95. Nossa. E eu ficava o dia inteiro mexendo, desenhando no Paint, pô. Eu lembro também. Era muito bom, abrir o pinball lá, aula ficava de informática da escola, nossa, era coisa maravilhosa. E quando que você deu essa sacada pra parar e pensar, pô, tô fazendo engenharia aqui, não é isso que eu quero, não quero esses cálculos com letras? Cara, foi no segundo semestre. Segundo semestre da faculdade? Da faculdade, porque eu acho que no segundo semestre já ia pra cálculo 2. E aí você falou, eu acho que isso aqui não é pra mim mesmo. Aí eu comecei a pensar, pô... Aí eu perdi a aula de informática, né? Aí eu falei, putz, tava gostando da aula, não sei o quê. É isso que eu gosto, né? Só que daí tem um porém que eu não contei. Na época que eu tava trabalhando de estagiário, na verdade era menor aprendiz, né? Era menor aprendiz. Então, na época que eu tava trabalhando de menor aprendiz, eu prestei uma prova pra ETEC, para fazer o curso técnico de informática. Naquela época eu só tinha informática de tarde, e era a hora que eu trabalhava. Então, aí eu falava assim, pô, eu vou para ETEC ou eu continuo trabalhando? E foi bom. Financeira, só que foi bom começar a trabalhar, porque foi aí que eu comecei a ter meu dinheiro. Porque antes era muito difícil, meu pai ficar dando dinheiro pra eu sair, ou na época eu namorava também, como que você vai namorar? Você não vai querer ficar pedindo pai, não? Você não vai querer. E também meu pai nem tinha, não tinha nem como. Se fosse fazer isso, aí eu ia ter que, sei lá, não comprar outra coisa, sabe? Eu falei, não, vou ficar ia faltar alguma coisa em casa pra você poder sair. E foi engraçado que nessa de informática eu fiquei em 10º, eu acho, um negócio assim. Na prova? Na prova. Porque nessa época, eu era até que inteligente, né? Hoje não é, né? Hoje parece que eu vou piorando, sabe? Mas é verdade, cara. É que eu mandei um negócio no grupo de matemática ontem, eu falei, putz, não tô sabendo mais nada. Mas é porque é diferente no dia. Eu sei, mas se eu fosse um moleque eu ia conseguir sacar, entendeu? Sim. Mas aí beleza. É que hoje você cria o algoritmo que resolve a receita, tá certo. Pois é, né? A gente tem a matemática no curso, mas na verdade depois que você faz uma a gente consegue por lá, né? Mas querendo ou não, por trás disso daqui lá, tá aí a matemática lá. Você tem que entender o conceito da base. Sim.
Aí tipo, foi no segundo semestre, eu já não tava querendo mais ou menos. Aí eu ia, tipo, na hora do intervalo eu ia pra casa, porque a Olimpíada era perto de casa. Eu ia lá jantar e às vezes eu falava, putz, quero voltar não. Aí eu voltava porque minha mãe falava, vai voltar da faculdade, não sei o quê. Aí eu já comecei a não... E também você estava pagando. Mesmo tendo FIES, você pagava uma parte. Aí eu pagava acho que uns 250. E depois ia ter que pagar o FIES. Depois eu não tô pagando até hoje, na verdade. Sério, porque é muito longo esse processo. Aí eu chegava na aula, eu já sentava na mesa do canto, já encostava a cabeça na parede e dormia. Cansado, né? Porque eu trabalhava o dia inteiro. Porque daí não dá pra render também. Aí eu tinha que ir pra faculdade que eu nem gostava. Aí no terceiro semestre, que daí eu cheguei pra minha mãe e falei, não vou fazer não, eu vou desistir. Aí minha mãe, não sei o quê. Porque é um passo muito importante ter uma graduação, né? Então... Isso, aí minha mãe, não sei o quê. Aí minha mãe falava, não, tem que ver se você vai fazer o quê? Aí ficou aquela pressão, né? Sim. Aí eu já, não tem o que fazer, eu não quero. Eu falei, não quero ficar nisso. Na verdade eu não sabia o que eu queria. Aí parei, sentei. É o momento que você senta consigo mesmo e você coloca na balança as coisas, analisa. Aí eu comecei a ver assim, putz, eu já paguei uma grana. Aí tipo, vou ter que pagar uma grana. Vou ter que pagar ainda. Deve ter uns 7 mil lá ainda pra pagar. Nossa, é dinheiro, hein? E aí eu falei assim, vou ver o que eu faço. Aí isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi em 2015. Foi em 2015 que eu parei de fato. Aí eu comecei a pensar, conversei com os amigos, né? Aí conversei com o Coco, conversei com o Almeida, que já eram da área de tecnologia. Que estudaram comigo. E aí eles fizeram, tipo, por exemplo, até o Levi, ele fez técnico de informática. Não sabia dessa. Não sabia? Mas ele desistiu. Aí ele, o Coco, o Ruiz também, eles fizeram. Aí eu perguntei pra eles, aí eu falei, vou entrar no técnico, é de graça. Aí eu fiz a prova. Você fez o técnico antes de entrar na faculdade? Tá? Isso, eu fiz o técnico antes de entrar na faculdade, pra saber se era mesmo. E ainda estava trabalhando na empresa lá? Ainda trabalhava na empresa. Né? Então aí, eu não falei nada que eu tinha desistido, né? Aí depois do momento que eu fui falar, né? Eles estavam meio que focando em mim, mas na verdade, tipo, não foca mesmo, assim, sim, sabe? então, Você sabe que não foca. Aí eu comecei o técnico pra ver, como era de graça, eu falei, e é conhecimento, né? Eu vou fazer. Tá ganhando. Vou fazer. Se eu não gostar, eu paro por ali mesmo, eu desisto, não vou perder nada. Se eu gostar, ótimo. É um caminho que você vai encontrar. Cheguei, já falei, isso que eu quero mesmo. Eu não gostava da aula de hardware. Tipo, nem demorou muito pra você ter essa... Não. No primeiro semestre eu já comecei a gostar. Só que nessa época eu ainda não era muito estudioso. Porque é questão de maturidade também. Quantos anos você tava nessa época? Eu tava com 19, eu acho. Então, muito novo. Eu também, quando eu fui criar maturidade para estudo, foi com uns 22, 23. Eu acho que, assim, pra você ter uma cabeça um pouco melhor, acho que pelos 24, 25 você começa já... mas aí tá bem... você já começa, tipo, já ter outra visão. Porque daí a vida começa a te dar porrada também. Aí eu acordo e vai ficar tomando porrada e...